Olá pessoal, nós vamos iniciar agora a análise da obra intitulada Para Entender o Capital, livro 1, de David Harvey. O livro está dividido em 11 capítulos. Nós vamos dedicar aqui uma aula para cada capítulo, sendo que nesta nossa primeira aula nós vamos abordar o prefácio e a introdução. O declínio da economia e o início de uma ameaça, de uma crise global, ou então uma recessão, tudo isso acabou gerando um grande interesse pela análise de Marx, com o intuito de tentar compreender melhor as origens dos nossos problemas atuais. Nos últimos 30 anos, mais particularmente desde a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, nós não tivemos um período muito favorável ao pensamento marxiano, e menos ainda, um pensamento voltado para a política revolucionária marxiana. Consequentemente, toda uma geração mais jovem cresceu privada de familiaridade no que diz respeito à economia política de Marx. Então, o que nós temos aqui é um momento muito oportuno para fazer a leitura de um guia do Capital, com o objetivo de abrir as portas para que essa nova geração explore melhor aquilo que Marx pode ser. A partir da década de 70, nós tivemos oposições ferozes e vários cismas no interior do movimento marxista. E isto afetou não apenas as práticas políticas, mas também as orientações teóricas. O que David Harvey vê hoje é justamente uma tentativa de ler Marx, mas com um olhar mais voltado aos aspectos práticos. Mas isso não significa que as pessoas tenham medo de abstrações. O que há aqui é justamente uma crítica a uma espécie de academicismo tedioso e irrelevante. David Harvey já deixa muito bem claro aqui que a interpretação que ele faz de Marx não é uma interpretação neutra, mas sim uma leitura que ele tem depois de trabalhar com esse texto durante quase 40 anos. E trabalhou esse texto com pessoas de todas as origens. Ele não tem a intenção de persuadir as pessoas a adotar o seu ponto de vista. A ambição dele é usar o ponto de vista dele como acesso para outros que buscam construir interpretações que sejam, para eles, maximamente significativas e úteis nas circunstâncias particulares de sua vida. Então, o objetivo principal aqui é contribuir para a leitura do Capital, mais notadamente aqui o livro 1. É importante destacar que quase todo mundo já ouviu falar de Karl Marx, em termos de marxista, marxismo, e várias conotações acompanham essas palavras, de modo que as pessoas geralmente estão presas desde o início a preconceitos e preconcepções, sejam elas favoráveis ou não. É importante deixar de lado aqui tudo aquilo que a gente já ouviu falar de Marx, pois só assim nós poderíamos captar o que David Harvey tem a dizer. E é claro, todos nós somos levados aqui a abordar um texto, principalmente no que diz respeito ao texto de Marx, considerando as nossas próprias formações intelectuais e experiências. Há uma tendência natural a ler Marx do ponto de vista de uma disciplina particular e exclusivista. É importante destacar que o próprio Marx jamais ocupou uma disciplina universitária. E mesmo hoje, a maioria dos aparatos departamentais dificilmente o aceitaria como um dos seus. Então, se você é estudante de graduação e quer ler Marx corretamente, é melhor não pensar no que ganhará com isso em sua área específica. Não em longo prazo, é claro, mas ao menos no propósito de ler Marx. É importante, portanto, pessoal, assumir aqui uma postura aberta em relação a essa leitura. O Capital é um livro extremamente rico. Shakespeare, os gregos, Fausto, Balzac, contos de fadas, lobisomens, vampiros e poesia. Encontramos tudo isso em suas páginas, ao lado de inúmeros economistas políticos, filósofos, antropólogos, jornalistas e cientistas políticos. Marx trabalha com uma imensa gama de fontes e pode ser instrutivo e divertido, refazer seu caminho até elas. Segundo consta, Marx leu extensivamente a obra de Balzac,
e ambicionava escrever um estudo completo sobre a comédia humana, depois de terminar o Capital. Ler ao mesmo tempo Balzac e o Capital ajuda a entender por quê. O Capital é, portanto, um texto rico e multidimensional. Harvard nos está dizendo aqui que é necessário a gente ler todas as referências para compreender Marx. O que inspira ele e o que ele espera também é que a gente compreenda que aqui há muitos recursos que podem esclarecer por que nós vivemos a vida do modo como a vivemos. É importante destacar, pessoal, que ler trechos do Capital, excertos, ou ler resumos, é totalmente diferente de ler o Capital como um texto integral. A gente começa a ver os pedaços e as peças sob uma luz radicalmente nova, no contexto de uma narrativa muito mais ampla. Marx certamente desejaria que a sua obra fosse lida como um todo. Não queria que a gente o compreendesse por meio de trechos, de excertos, não importando aqui a estratégia utilizada para a escolha desses trechos. Certamente ele não gostaria de ser estudado por apenas 2 semanas num curso introdutório de teoria social, do mesmo modo como teria se dedicado mais do que apenas 2 semanas à leitura de Adam Smith. Então, é importante que a gente leia o livro inteiro, ou seja, veja-o como um livro. E é justamente nisso que David Harvard pretende contribuir. Há 3 grandes estruturas conceituais convergentes no Capital. A primeira é a economia política clássica, a economia política do século XVII até meados do século XIX. Nós vamos ter nomes aqui como John Locke, Hobbes, David Hume, Adam Smith e David Ricardo. Como não tinha fotocopiadora na internet à disposição, Marx copiava laboriosamente longas passagens de Adam Smith e então escrevia um comentário sobre elas. Depois copiava longas passagens de James Stewart e então escrevia um comentário sobre elas, e assim por diante. Na verdade, Marx praticava o que hoje chamamos de desconstrução, e com ele, David Harvey aprendeu como desconstruir argumentos. Quando trata de Adam Smith, por exemplo, Marx aceita muito do que ele diz, mas então ele acaba procurando lacunas ou contradições que, quando corrigidas, transformam radicalmente o argumento. Esse tipo de argumentação aparece ao longo de todo o Capital, porque, como indica o próprio subtítulo do Capital, ele se estrutura em torno de uma crítica da economia política. O segundo bloco conceitual que compõe a teorização marxiana é a reflexão e a investigação filosófica, que para Marx se originaram com os gregos. Marx escreveu uma tese de doutorado sobre Epicuro e tinha familiaridade com o pensamento grego. Aristóteles, como nós vamos ver aqui, serve frequentemente como uma âncora para os seus argumentos. Marx também dominava plenamente o modo como o pensamento grego foi introduzido na principal tradição crítico-filosófica alemã. Vamos ter Spinoza, Leibniz e, é claro, Hegel, assim como Kant e muitos outros. A tradição crítico-filosófica alemã foi a que teve mais peso sobre Marx, porque foi nela que ele foi treinado. E o clima crítico provocado pelo grupo, que mais tarde seria conhecido como os Jovens Hegelianos, nas décadas de 1830 e 1840, influenciou bastante Marx. A terceira tradição a que Marx recorre é a do socialismo utópico. Na época, essa tradição era fundamentalmente francesa. Embora o papel de fundador da tradição moderna, que, no entanto, também remonta aos gregos, seja creditado geralmente a um inglês, Thomas More, assim como a outro inglês, Robert Owen, que não apenas escreveu longos tratados utópicos, como tentou pôr em prática muitas de suas ideias quando Marx ainda era vivo. Mas foi na França que ocorreu, nos anos 1830 e 1840, a grande explosão do pensamento utópico, largamente influenciado nos primeiros escritos de Saint-Simon, Fourier e Babeuf. E foi na França, nos anos 1840, que muitos radicais resolveram chamar a si mesmos de comunistas, embora não tivessem a mínima ideia do que isso significava. Marx estava bem familiarizado com essa tradição, ou mesmo imerso nela, especialmente em Paris, antes de ser expulso em 1844.
Marx não gostava quando os utópicos elaboravam uma sociedade ideal, sem ter nenhuma ideia de como passar daqui para lá. Uma oposição que ficou clara no Manifesto Comunista. Essas são as três principais linhas conceituais que se conjugam em O Capital. Seu objetivo era transformar o projeto político radical do que ele considerava um socialismo utópico raso no comunismo científico. Mas para isso ele não podia apenas confrontar os utópicos com os economistas políticos. Ele tinha de recriar e reconfigurar o próprio método científico. A gente pode dizer que o novo método científico se funda na interrogação da tradição britânica da economia política clássica. Ele usa as ferramentas da tradição alemã da filosofia crítica e aplica tudo isso para iluminar o impulso utópico francês e responder às seguintes perguntas: o que é o comunismo? E como os comunistas deveriam pensar? Como podemos entender e criticar cientificamente o capitalismo, de modo a preparar de maneira mais efetiva o caminho para a Revolução Comunista? Como a gente vai ver, o Capital tem muito a dizer sobre a compreensão científica do capitalismo, mas não sobre como construir uma revolução comunista. A gente vai encontrar aqui poucas informações sobre como seria essa sociedade comunista. Há aqui algumas dificuldades de leitura do Capital, e isso o próprio Marx confessa. Ele tinha consciência dessas dificuldades, e é interessante que ele fez inclusive comentários sobre isso. No prefácio à edição francesa, ele responde aqui à sugestão de dividir a edição em fascículos. Ele diz que assim o livro vai ser mais acessível à classe trabalhadora. Ele fala que o método de análise que ele adotou torna bastante difícil a leitura dos primeiros capítulos, e é bem possível que o público francês, sempre impaciente por chegar a uma conclusão, venha a se desanimar pelo fato de não poder avançar imediatamente. E essa é uma desvantagem, segundo o próprio Marx, né? Nada ele podia fazer. Haver diz que, de fato, os primeiros capítulos do Capital são bem difíceis, e há duas razões para isso. Uma diz respeito ao método de Marx, e a outra tem a ver com o modo particular como ele concebeu o seu projeto. O objetivo de Marx no Capital é, por meio de uma crítica da economia política, compreender como o capitalismo funciona. Ele sabe que isso será uma empreitada muito difícil. Em geral, Marx parte da aparência superficial para, então, encontrar os conceitos profundos. No Capital, ele começa apresentando os conceitos fundamentais, as conclusões a que chegou com a aplicação de seu método de investigação. Ele simplesmente expõe seus conceitos nos primeiros capítulos, diretamente e em rápida sucessão, de uma forma que, de fato, faz com que pareçam construções a priori e até mesmo arbitrárias. Então, só depois, à medida que a gente vai avançando na leitura do Capital, é que a gente vai compreendendo melhor os conceitos que ele empregou lá no início. Então, é no decorrer da leitura que a gente vai ter aqui clareados esses conceitos. Pouco a pouco, conceitos como valor e fetichismo vão ganhando sentido. O ponto de partida de Marx é o conceito de mercadoria. À primeira vista, parece uma questão um tanto arbitrária, se não estranha. Quando a gente pensa em Marx, a primeira coisa que vem em mente é toda a história tem sido a história da luta de classes, como nós podemos ver no Manifesto Comunista. Se é assim, por que o Capital não começa com a luta de classes? Temos de ler quase 300 páginas até conseguir mais do que uma simples pista sobre o assunto, o que pode frustrar aqueles que procuram um guia rápido de ação. Por que Marx não começa com o dinheiro? Na verdade, em suas investigações preparatórias, ele pretendia partir daí, mas depois de estudos suplementares, ele concluiu que o dinheiro, mais do que presumido, tinha de ser explicado. É importante a gente entender que ele constrói a sua argumentação com base numa conclusão já determinada. O aparato conceitual que Marx constrói no Capital está relacionado não apenas com o livro 1, mas também com a análise dos outros livros. É claro, 3 volumes chegaram até nós, de modo que, se a gente de fato entender o modo de produção capitalista, infelizmente a gente terá de ler os 3. O livro 1 oferece apenas uma perspectiva, mas o que é pior ainda é que os 3 volumes são apenas 1/8 daquilo que ele tinha em mente.
Então, ele pretendia escrever muito mais. O livro 1 analisa o modo de produção capitalista do ponto de vista da produção, não do mercado nem do comércio global, mas exclusivamente da produção. O livro 2, que nunca foi concluído, toma a perspectiva das relações de troca. E o livro 3, que também não foi concluído, concentra-se inicialmente na formação das crises como produto das contradições fundamentais do capitalismo. Trata também das questões relativas à distribuição do excedente sob a forma de juro, retorno do capital financeiro, renda da terra, lucro do capital mercantil, tributos e outras questões do gênero. Assim, a análise desenvolvida no capítulo 1 tem muitas lacunas. No que diz respeito ao método dialético adotado por Marx, a gente não pode dizer aqui que ele apenas inverteu o método dialético de Hegel. Ele revolucionou esse método. A dialética em Marx tem de ser capaz de entender e representar processos em movimento, mudança e transformação. Essa dialética não se deixa intimidar por nada e é, por essência, crítica e revolucionária, precisamente por chegar ao cerne das transformações sociais, tanto atuais como aquelas que possam vir a ocorrer. O Capital revela um Marx que fala continuamente de movimento e mudança, os processos da circulação do capital, por exemplo. Então, ler Marx em seus próprios termos exige que a gente tenha sempre em mente aquilo que ele entende por dialética. O problema é que Marx nunca escreveu um tratado sobre dialética e nunca explicou o seu método dialético. O que a gente tem que fazer aqui é entender o método dialético de Marx lendo o Capital, porque ele é a fonte de sua prática real. Mas para entender o Capital, a gente tem que entender o método dialético de Marx. Uma leitura cuidadosa do Capital vai dar uma noção de como funciona esse método. Quanto mais a gente lê o Capital, melhor a gente vai entender o Capital. Marx pretende recuperar o poder intuitivo do método dialético, que permite compreender que tudo está em processo, tudo está em movimento. Ele não fala simplesmente de trabalho, mas do processo de trabalho. O capital não é uma coisa, mas um processo que só existe em movimento. Quando a circulação cessa, o valor desaparece e o sistema começa a desmoronar. Basta a gente ver o que aconteceu depois do 11 de setembro, em Nova York. Tudo ficou paralisado. Os aviões pararam de voar. As pontes e estradas foram fechadas. 3 dias depois, percebeu-se que o capitalismo desmoronaria se as coisas não voltassem a se movimentar. Então, de repente, o prefeito de Nova York e o presidente Bush pediram que a população sacasse seus cartões de crédito e fosse às compras. Voltasse a Broadway, lotasse os restaurantes. Bush chegou a aparecer no comercial da indústria aeroviária para encorajar os norte-americanos a voltar a voar. O capitalismo não é nada se não estiver em movimento. Marx admira muito isso e não se cansa de evocar o dinamismo transformador do capital. Por isso é tão estranho que ele seja caracterizado com tanta frequência como um pensador estático, que reduz o capitalismo a uma configuração estrutural. Não. Marx fala sobre o processo de reformulação e reinterpretação que são necessários. A teoria burguesa entendia o mundo de determinada maneira no século XVIII, mas a marcha da história tornou irrelevantes essa teoria e suas formulações teóricas. De fato, a burguesia foi uma classe revolucionária no final do século XVIII, mas com a mudança da história, as ideias também tiveram de mudar. David Harvey nos traz aqui a relevância das leituras que nós podemos ter no Capital para compreender o mundo atual. E é justamente o que a gente vai começar a fazer na próxima aula ao analisarmos o capítulo 1, Mercadorias e Troca. Bons estudos a todos e até a próxima.